Bom, continuando a série de aulas de plano inclinado, nessa daqui em especial, a gente vai acrescentar uma complexidade que é a complexidade da força de atrito, tudo bem? E o sistema que nós vamos estudar e calcular tudo que puder calcular vai ser exatamente esse sisteminha composto por duas massas, onde uma das massas está apoiada sobre um plano inclinado de 30 graus, ok? Então vamos lá. Eu vou puxar novamente essa figurinha para auxiliar a gente a planejar as ideias. Opa, desculpa. Desculpa. Vamos lá, então a figurinha é essa figura aqui. Vamos lá. Bom, então, nós vamos supor alguns valores aqui, pessoal, para começar a estruturar a nossa linha de raciocínio, tá certo? Vamos supor o seguinte, vamos supor que a massa 1, ela é de 10 quilogramas, já usando o sistema internacional. A massa 2, 5 quilogramas. Ok, esse 5 saiu meio ruim, né? Vamos colocar direitinho aqui, 5 quilogramas. Vamos imaginar que o coeficiente de atrito da superfície que M1 está apoiado é de 0,5, ele é adimensional, não tem unidade. Vamos considerar que a aceleração gravitacional do meio em que M1 e M2 estão imersos, né, tem um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? O ângulo, a gente já tem ali o ângulo com a horizontal, ele é um ângulo de 30 graus. Ok? Nós vamos considerar aqui uma aproximação. A aproximação é a seguinte. Nós vamos trabalhar com cosseno de 30 graus igual a 0,87. É uma aproximação comumente usada. E o seno de 30 a gente vai trabalhar com 0,5. Ok? Ou 0,50, se preferir. Ok. E tem uma coisa aqui que é importante já mostrar daqui, pessoal, que eu acho que é o ponto crítico dessa questão, né? É a gente saber a questão da decomposição da força-peso quando o bloco está apoiado no plano inclinado. Essa eu acho que é o X da questão. O resto fica super mais simples, tá? Então, só vamos lembrar o seguinte. Como é que a força-peso age sobre qualquer bloco, né? Quer ele esteja apoiado em superfície, quer não. Por exemplo, aqui no bloco 2, o bloco 2 não está apoiado sobre nenhuma superfície, a força-peso é vertical e para baixo. Pois bem, o bloco 1 está apoiado sobre a superfície, mas a força-peso tem que ser vertical e para baixo por causa da natureza dela, né? A força-peso ela é resultante de que equação? Então, ela é resultante da equação, que é fruto de uma multiplicação de uma massa pela aceleração gravitacional. E a aceleração gravitacional é um vetor que tem essa característica. Ele é vertical e para baixo. Então, no nosso campo gravitacional é isso que acontece. Pois bem, a força normal, que também age sobre o bloco 1 e não sobre o bloco 2, ela é uma reação da superfície e ela tem o nome de normal porque faz 90 graus com a superfície a qual o corpo está apoiado. Como a gente pode notar, o corpo 2, né, a massa 2, não está apoiada em nenhuma superfície, portanto, ela não está sujeita à força normal. Ok? Agora, já que a gente está falando em força, existe aqui uma atração que é imposta por esse cabo, essa corda, e essa atração, dado que a gente imagina que essa corda ela não é elástica, né, inextensível, que a maioria das questões traz, a atração está presente em todos os pontos da corda, ok? Agora note, a gente não falou da força de atrito. Eu vou colocar a força de atrito aqui se opondo ao movimento do bloco 1. Ok? Para início de conversa eu vou colocar ela sendo assim. Agora, nós temos que ver o seguinte. Quem facilita a descida do bloco 2 é o peso. Quem faria o bloco 2 subir é a tração na corda. Agora, quem é que faz o bloco 1 descer? Bom, quem é responsável pela descida do bloco 1 é o peso, mas não na sua integralidade. É isso que eu falo sobre decomposição do peso. Então, uma parte do peso
se opõe à força normal. Então não é essa parte que é responsável pela descida do bloco, e sim a outra parte. Para ficar melhor, vamos pegar só a situação da decomposição do peso e vamos fazer um esforço de procurar entender a seguinte coisa. Faz de conta que aqui é um plano inclinado, que aqui eu tenho um corpo em cima desse bloco inclinado e que eu tenho a força-peso desse corpo. Pois bem, pessoal, existe aquele eixo, que é o eixo que está fazendo 90 graus com a superfície a qual o corpo está apoiado. É em cima desse eixo, meio begezinho aqui que eu coloquei, vou até melhorar aqui um pouco. Eu quero colocar ele o mais... Aqui eu acho que vai estar ótimo. Pois bem, em cima desse eixo aqui é que eu tenho a força normal apontada para cima, como a gente viu na figura anterior. Não é isso? E eu tenho o peso apontado aqui para baixo por causa da natureza de como ele é calculado. Massa vezes gravidade. Pois bem, esse ângulo que a gente está vendo aqui de abertura entre esse eixo que é perpendicular à superfície e o peso, esse ângulo aqui é exatamente o ângulo θ, que no caso do nosso problema é o de 30 graus. Então, é muito interessante isso, pessoal. Veja, esse ângulo é sempre o ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal, ok? Então, todo equacionamento é feito para isso. Agora, vejamos. Então, a força-peso, eu posso decompô-la da seguinte forma. Uma componente dela para baixo, dessa forma, se opondo à força normal, e nós vamos chamar essa componente de Pn, e uma componente para fechar esse triângulo aqui, porque senão a gente não pode fazer a relação. Então, que é a força-peso na tangencial. Vamos lá para o papel de cada uma. A força Pn, ela se opõe à normal. Ok? A PT facilita a descida. No caso da gente aqui, a descida do bloco 1, bloco M1. Agora, e aí? O que é que isso tem a ver com o nosso problema, né? Bom, tem tudo a ver pelo seguinte. Primeiro que o nosso problema tem a presença de uma tal de força de atrito, né? A equação da força de atrito é da seguinte fórmula. μ vezes a normal. Tudo bem. No nosso caso, a gente tem o coeficiente de atrito sendo dado por 0,5. A normal, nesse caso, ela tem o mesmo módulo que a Pn. Então, vamos colocar aqui Pn. Ok? Agora, e como é que eu calculo Pn? Bom, Pn eu vou calcular da seguinte forma. É o peso do bloco 1 vezes o cosseno de 30 graus. Ok? E vamos continuar. 0,5. Como é que eu calculo o peso? Bom, peso é massa do bloco vezes a gravidade. Pois bem, peso do bloco 1, 10 kg, gravidade 10. O cosseno a gente já tinha combinado que iremos usar 0,87. Em quanto que a gente chega nesse cálculo? Bom, a gente vai chegar em 43,5 newtons. Essa é a nossa força de atrito que vai agir só sobre o bloco 1, porque é ele que está apoiado sobre uma superfície. Ok, pessoal? E isso vai ser muito importante para a gente, tá bom? Aqui vocês vejam que eu posso destacar, inclusive, que nós fizemos o cálculo do Pn. O Pn ele está aqui, ó. O Pn é esse valor. Então, o primeiro 10 é da massa do bloco 1, o segundo 10 é da gravidade
e o 0,87 é do cosseno de 30. Pois bem, seguindo a mesma lógica, vamos fazer o seguinte, vamos adiantar um trabalho, que é calcular o PT. Né? O PT aqui ele é aquele que facilita a descida do bloco 1. Como é que eu calculo? O PT é dado por massa do bloco 1, gravidade, seno de 30 graus. Então o nosso PT vai ser de 50 newtons. É essa força que vai tentar fazer com que o bloco 1 desça esse plano inclinado. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver o seguinte. Em cada bloco, qual é o conjunto de forças que age? Então vamos lá. No bloco 1, e eu vou trazer para isso a figurinha de novo, pessoal, sem querer ser repetitivo, mas é para realmente auxiliá-los no aprendizado. Então vou deixar pequenininho aqui no canto, só para que a gente retome o raciocínio. Então vamos lá. No bloco 1, o que é que eu tenho? Eu tenho o PT para baixo, eu tenho para cima a tração, eu tenho para cima a força de atrito, e isso é a força resultante que age sobre o bloco 1, que vai dar sempre o produto da massa do bloco vezes a aceleração do sistema. Pois bem, então isso para o bloco 1, ok? Agora, e para o bloco 2? Bom, para o bloco 2 é mais fácil, porque para o bloco 2, o que eu tenho é simplesmente o seguinte, a tração para cima e o peso do bloco 2 para baixo. Isso vai ser o resultante da multiplicação da massa do bloco 2 vezes a aceleração do sistema. Então, só para ficar muito claro, vamos lá. Vou fazer a seguinte observação aqui. Ó. Essa daqui, bloco 1. Opa. E essa outra aqui, bloco 2. Ok? Então vamos lá. Por que eu coloquei o PT como positivo e a tração e a força de atrito no sistema de forças do bloco 1 como negativas? Porque eu estou querendo que esse bloco 1 desça. E vamos ver se isso realmente acontece. Obviamente que, se o bloco 1 descer, o bloco 2 vai ter que subir. Portanto, a tração vai ter que ser superior ao peso desse bloco. Ok? Por isso que a tração, na segunda equação, ela está como positiva e o peso está com um sinal negativo. Ok? Bom, se a gente somar essas duas equações, o que é que nós vamos obter? Nós vamos obter PT, a tração da equação de cima vai cair com a tração da equação de baixo, menos P2, menos força de atrito, igual a soma dessas duas massas vezes a aceleração. Ok? A única grandeza que a gente desconhece aqui, pessoal, é a aceleração. Todo o resto a gente já conhece. Vamos lá. O PT a gente já tinha calculado no quadro anterior e ele tinha dado 50 newtons. O peso do bloco 2, muito simples. Massa do bloco 2, que é 5, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, portanto dá 50. Menos a força de atrito, nós tínhamos também já calculado, dá 43,5. Isso vai dar a soma das massas, que é 15, vezes a aceleração. Pois bem, vamos continuar aqui o nosso cálculo. Dito isso, o que é que nós temos? Fazendo a continha rápida lá, 50 menos 50 é 0. E nós ficamos com a seguinte equação. Menos 43,5 igual a 15 vezes a aceleração. Quando a gente for calcular a aceleração, obviamente, né, a aceleração aqui ela vai dar menos 43,5 dividido por 15. O que é que vocês estão reparando? Que a aceleração vai dar negativa, né, pessoal? Ela vai dar negativa igual a menos 2,9 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, o que é que significa esse sinal menos, então? Significa que a gente colocou a força de atrito no sentido que é o sentido contrário àquele que realmente ela está. A interpretação é exatamente essa.
Porque se a gente colocasse a força de atrito agora como positiva, a gente ficaria com a aceleração positiva. Ou seja, na verdade o bloco 1 não está descendo. O que está acontecendo é que ele está subindo, ok? Mas isso não destrói em nada tudo que a gente fez até agora. Então vamos guardar aqui a nossa aceleração, que ela é desse valor, e vamos calcular uma outra grandeza que é a tração. A gente pode se utilizar para isso da equação do bloco 2. A gente ficaria como? Ficaria da seguinte forma. T igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração mais o peso do bloco 2. Pois bem, vamos lá. Tração igual massa do bloco 2, 5 kg, vezes a aceleração, que é de menos 2,9, o módulo é 2,9, mas a aceleração que nós encontramos é menos 2,9, mais o peso do bloco 2, que é de 50. Né? Produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Pois bem, quanto que dá a nossa tração dessa forma? Nossa tração vai dar de 35,5 newtons. E com isso, a gente encerra essa questão tendo calculado tudo. Ok? Vimos aqui que tem pontos que são pontos críticos. Né? A questão da decomposição do peso. Então, a decomposição do peso é algo que tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo, porque sem ele a gente não consegue fazer nada de plano inclinado, e da ação da força de atrito. Então, a característica dela é sempre se opor ao movimento, dificultar o movimento. Ok? Bom, dessa forma eu espero, mais uma vez, ter ajudado e contribuído para o aprendizado de vocês. Valeu, até uma próxima.